Então, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no nosso programa de lives do Control Mais Café com Sérgio Taldo. Hoje, sábado, dia 10 de outubro de 2020, nossa live especial, live extra de hoje às 5 da tarde. Vamos receber a nossa amiga Carolina Freitas com o tema de sua live super top, que é Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje. Inclusive é o título do seu livro, né, o qual mostraremos aqui também, e valorizando tudo aquilo que a cidade imperial tem de melhor. Então, bem-vindo Petrópolis sob lentes, né? Bem-vindo Carolina. Estamos escrevendo aqui o nosso comentário, que vai ficar fixo, né, da nossa live extra. Hoje, sábado chuvoso, né, na nossa cidade de Petrópolis. Bem-vindo Shirley. Então, live extra de sábado, dia 10/10, 5 da tarde, com a nossa amiga Carolina Freitas. Bem-vindo, Beth. Bem-vindo, Lange Leal, com Carolina Freitas. E vou também colocar aqui o tema da nossa live, que é um tema super, hiper legal para as pessoas que curtem a cidade de Petrópolis, para todos aqueles que interagem com o passado, né, para verem o futuro que está se abrindo. Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje, que inclusive a minha amiga Carolina está me devendo um autógrafo, né, o qual teremos todas as oportunidades para conseguir estar juntos, tomarmos um bom café e conversar sobre aquilo que nós gostamos de fazer tanto, que é divulgar, curtir e planejar, né, verificar aquilo que a nossa cidade tem de melhor. Então está aí o nosso comentário, live extra hoje sábado, dia 10/10, sábado, não é isso? 17 horas, com Carolina Freitas, o tema da nossa live, Petrópolis, o comércio de ontem, a saudade de hoje. Então, sem muita perda de tempo, vamos entrar com o Instagram do @Petrópolis sob lente e vamos dividir a telinha para batermos um papo super agradável, super tranquilo, com essa menina top aí. Já sou seu fã muito antes do autógrafo. Super gratidão de estarmos aqui e parabéns pelo trabalho. E olha, em sua homenagem aqui, eu estou aqui com com a camisa da cidade imperial, Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu estava aqui pensando que tipo de camisa colocar. Eu tenho várias camisas aqui de Petrópolis e a gente quer sempre prestar uma homenagem à nossa querida cidade, não é isso? Bem-vinda, Carolina. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a quem está nos Tudo acompanhando. tranquilo? É uma grande satisfação poder inverter os papéis, né? E ser entrevistada Opa! de vez em quando. Então, muito obrigada. E gostei muito da homenagem pela camisa. Gostou? Então, Petrópolis, eu estou com a camisa aqui, né, com a nossa carruagem imperial, uma camisa que eu uso. Você sabe que é uma coisa curiosa, aqui no início da nossa live, se todos nós petropolitanos, né, usássemos a nossa camisa da nossa cidade, né, seja ela qual for, eu tenho aqui da Casa de Santos Dumont, tenho ela em cor verde, cor azul, tem uma aqui que inclusive eu trouxe até como, né, em sua homenagem também, olha aqui, ó. Primeira ferrovia, né? Primeira Muito ferrovia Petrópolis, tá vendo? Simbolizando aqui a Leopoldina. Então eu tenho várias camisas aqui. Oi? É divulgação para Petrópolis. Tá vendo? Eu tenho várias camisas aqui da cidade, eu super curto, mas o que eu ia dizer é o seguinte, se nós tivéssemos todos os petropolitanos, como os americanos, usando uma bandeira americana em todas as casas, e realmente defendendo a sua cidade, defendendo o seu país, defendendo o Brasil, nós estaríamos numa situação muito diferente, né? O nosso país seria um país super, hiper, como realmente é. Carolina, @Carolina X Freitas, @Petrópolis sob lentes, né? E eu aqui, Sérgio Taldo. Quem quiser já pode ir fazendo seu print de tela e compartilhando lá no Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. O vídeo está sendo gravado. Vai lá para o nosso IGTV, YouTube. E Carolina, parabéns a você também. Estamos fazendo a live hoje, número 110. Olha que bacana. E fechando também a 110. programação da semana, né?
Isso, amanhã tem mais uma, tá? Ah, Domingo tem tem. mais uma. Ah, Amanhã eu tenho uma super live com um amigo do Rio. É uma live que também será imperdível. Ele, além de ser um dos responsáveis pelo movimento 40 a mais, as pessoas que passaram de 40, né, e querem continuar empreendendo, ele também desenvolve o programa Space Labs Community, em parceria com a NASA, para levar ó, startups, né, que queiram se desenvolver numa parceria virtuosa com a NASA. Então, eu, ao mesmo tempo, né, a gente conversou um pouco hoje pelo WhatsApp, e até aquilo que você falou é muito legal, né? Você vai em pequenas dragas juntando. Eu estou realmente olhando aqui a carinha de todo mundo, as pessoas que têm feito as lives. A live não é minha, é de todos, né? Estamos organizando um evento para o final do ano, né? Organizando e chamando todo mundo a participar. Você também está convidada. bom. Porém, é um trabalho que envolve muito conteúdo, com muitas pessoas, com muito desenvolvimento, e principalmente nesse momento de pandemia, que cada um está construindo, se reinventando, se explorando, se desenvolvendo. Então tem muita coisa legal acontecendo e na realidade tem uma fatalidade, né? Muitas mortes, né? Uma doença aí ao nosso redor, mas o mundo parece que está se reestruturando, está se redesenvolvendo, não é isso? Uhum. Olha, sonhava em se tornar uma correspondente internacional. Isso aqui eu achei fantástico, vírgula. Quando descobriu que podia viajar para o passado, né, sem sair de Petrópolis. Como é que é isso? Isso aqui me. Eu estou até agora pensando, porque eu também sou mais ou menos igual a você. Tá? Você já viu aqui, eu tenho um ou dois livros na estante, né? Tem uma meia dúzia só de livros e tal. E, na realidade, a gente é um apaixonado pelo conhecimento, a gente gosta de escrever, a gente gosta de ler, a gente gosta de estudar, né? E isso é muito legal. Né? E você brilhantemente, né, escreveu esse livro que, como eu te falei, né, tá faltando o autógrafo, né? Tá Mas faltando o isso meu a gente autógrafo resolve aqui. rapidinho. Oi? Isso a gente resolve rapidinho. Rapidinho, olha lá. Então, esse livro fantástico aqui, Petrópolis, o comércio de hoje, a saudade de ontem, com muitas fotos aqui. Eu vou deixar você falar um pouco, né, do livro também. Não vou ficar Tá. dando assim spoiler, né? Vou deixar você falar ao longo do tempo. As pessoas estão curiosas para saber, porque mostra a nossa cidade, a história da nossa cidade, aquilo que existia. E o que é interessante, você vai explicar também essa frase, né, quando descobri que podia viajar para o passado sem sair de Petrópolis. Porque eu acho que quem, na realidade, não tem um passado, não conhece, não tem sua história, ele não consegue se estabelecer no presente, não consegue olhar o futuro. Né? Então, desde já eu te agradeço a sua participação. Acredito que a gente vai ter novas lives. Aqui não tem sinal verde para você. Você pode me ligar de manhã, de tarde, de noite. Não tem sinal amarelo nem vermelho. Sempre sinal verde. Né? E vou deixar você se apresentar, você por você, Carolina por Carolina, um pouco da sua história, sua vida, suas experiências. Como é que você se interessou, né, fazer esse trabalho? E na realidade isso que você falou no início, né, você ser entrevistada, já tem algumas pessoas que querem me entrevistar também, porque esse programa até o final do ano eu acho que eu atinjo 200 lives, mas o problema não é a quantidade, é a qualidade do conteúdo e aquilo que está sendo divulgado e as pessoas e o que se pode fazer com tudo isso. Aí depois eu vou até conversar com você também, a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, porque nós temos que unir esforços de Petrópolis, né, para o mundo afora, e a gente tem muito talento nessa cidade. Então, com você a palavra, nesse momento eu me calo, né, e mais uma vez, obrigado aí. Eu que agradeço. E essa frase de apresentação de que eu queria me tornar uma correspondente internacional para contar histórias e acabei descobrindo que eu podia viajar para o passado sem sair de Petrópolis é muito interessante. Foi uma reflexão que eu fiz durante a própria pandemia, porque eu Uhum. parei para pensar no meu início dentro do jornalismo. E quando eu comecei, eu realmente tinha essa ideia de que para contar histórias eu precisaria sair daqui. E foi muito interessante, porque acho que mais até do que me motivou a entrar na profissão é o que me motiva todos os dias a continuar nela, que é justamente poder contar essas histórias. E histórias que Uhum. eu consigo a partir desse resgate do passado. E aí, quando você fala do livro, ele é dividido por histórias, histórias que são baseadas nas casas comerciais que Petrópolis teve, e cada família, cada personagem traz consigo uma história. E aí, quando você fala, né, quem é Carolina? Eu acho que eu comecei no jornalismo
como uma página em branco, em muitos aspectos, porque eu comecei muito nova, eu comecei aos 18 no estágio, então eu tinha poucas experiências, não só na profissão, como também de vida. E aí, aos poucos, eu fui podendo escrever essas páginas com a ajuda das pessoas que eu fui entrevistando ao longo do caminho. Porque é esse que é o encanto, né, de você escrever e contar histórias. É porque essas histórias elas vão se tornando parte da sua. E aí, eu até me deparei com uma metáfora, não tem muito tempo, que diz que nós somos justamente essa tela em branco que vai sendo Aham. preenchida por cores a partir das experiências que a gente vai obtendo ao longo do caminho. E eu acho que hoje eu sou uma pessoa com muito mais bagagem do que eu era quando comecei por conta dessa rotina mesmo da profissão. Muito bacana, Carolina. Eu tenho várias coisas aqui para falar, eu estou assim, não tão preocupado com a nossa pauta, né? Eu tenho feito algumas lives que já começam disruptivas, seguem um caminho não programado, eu acho que isso aí muitas vezes é legal também. Hoje na nossa live aqui de número 110, né? Eu acredito que você tem muita coisa para contar. Eu estava vendo aqui a estratégia que você usa, a maneira como você coloca as postagens no Petrópolis sob lente, né? Vou deixar você falar. Olha, temos aqui, tem o meu irmão de Teresópolis, temos pessoas de Petrópolis, tem gente do Rio, tem uma galera aí de várias cidades aí, e pessoas que de repente não poderão assistir a nossa live agora, poderão assistir, né, depois. Né? Eu tô te dando aqui um grande like, tá vendo? Isso aqui é uma caneca do Face, um grande like para você aí, né, que você tenha realmente muito sucesso. E aqui, não sei se vai dar para você ler, é um lema que eu uso. Você não consegue atingir ou ter 500 milhões de amigos sem fazer um bom café. Né? Isso aí é uma questão que o Mark Zuckerberg já tratou numa das postagens dele, e a gente às vezes tem milhares de amigos, mas ele diz que você não consegue lidar com 50 amigos por dia. Então a gente vê pessoas aí com milhões de seguidores, né, em 5 redes, 6, 7, 10 redes, né? Então é muito difícil. E na área de comunicação mais ainda, porque você perde, né, o foco. Também, já no nosso início, se você puder tirar um print, eu vou te dar um grande like aí. Tá. Você tem como fazer um print aí? Tenho, vamos lá. Conseguiu? Que aí depois você compartilha. Foi. E também para você uma grande máquina do Insta no seu coração aí. Foi. Muito bacana. Eu não trouxe o café comigo, apesar da referência ao Não tem conto. problema. Eu tô aqui tomando hoje eu tô numa água também, que eu acabei de tomar um café, recebi aqui uns familiares aqui em casa. Maravilha. E aí eu tô aproveitando para tomar ou chá, né, ou água mesmo, para a gente poder se hidratar também. Carolina, comércio de Petrópolis, né? No novo normal, ontem e hoje. A ideia desse livro aqui, eu vou deixar você, né, começar a tirar assim, os fios do novelo, desenrolar o novelo, né? Senão, né, as pessoas vão saber tudo que tem no livro, né? Vão perder um pouco da curiosidade. E aí depois você pode falar sobre também esse Instagram, né, o Petrópolis sob lente, que tem uma coisa muito legal que as pessoas acho que não perceberam. Aí vou deixar você falar aí. Tá, então vou começar pelo livro, porque o Petrópolis sob lente, ele na verdade é um desdobramento do projeto que eu dei início no livro. E aí o livro ele se Isso aqui. propõe a resgatar o comércio antigo petropolitano. E aí é muito interessante porque o livro foi lançado em janeiro e em março a gente começou a viver a pandemia. E aí quando você me pergunta sobre as mudanças no comércio, sem nem perceber, eu acabei tendo contato com isso quando eu comecei a tratar dessas matérias. E aí, o que eu vejo hoje quando eu penso no comércio petropolitano nesse momento pós-pandemia e até durante a pandemia? As relações entre gerações que conduzem um negócio, elas estão muito mais próximas agora. Isso é muito legal porque você vê uma troca cada vez maior entre os pais, os filhos, pessoas que chegam para somar nesse momento de tecnologia, em que as empresas têm que estar inseridas nesse contexto. E eu achei muito Perfeito. interessante porque você mesmo teve consciência disso quando criou o Shopping da Serra, né? Que se propõe a ser marketplace com várias lojas, vários lojistas ali dentro dessa plataforma. E aí, quando a gente pensa, Perfeito. antigamente era muito mais difícil você ver abertura
dos proprietários com os filhos, porque eles achavam que dominavam todo aquele... Eles realmente tinham toda essa conduta de como levar os negócios, só que eles não proporcionavam essas trocas com os filhos. O que podia ser feito para implementar? E aí hoje as estratégias são diferentes, porque as gerações acabam se unindo para tentar resistir a esse momento tão difícil que a gente vive. E aí, quando você fala em pandemia, houve uma valorização de conexões muito grande. Você falou como é que é difícil a gente manter esses relacionamentos, e isso acabou sendo colocado aí em prova durante a pandemia. E com o comércio não foi diferente. A gente passou a valorizar aqueles locais ainda mais que proporcionavam esse relacionamento interpessoal, essa troca diária, porque é Uhum. muito diferente você frequentar uma loja petropolitana do que uma grande rede, né? São propostas diferentes, uma é individualizada, a outra é padronizada. Então, isso tudo a gente vai avaliando. E eu acho que daqui para frente a tendência, justamente porque as pessoas vão considerar as suas saídas de casa, é justamente pensar no local para onde elas estão indo. Será que eu vou ter um contato com o proprietário? O que vai me querer fazer sair de casa? Eu acho que está muito por aí, nessas linhas. Legal. E interessante que nós tínhamos aqui lojas antigas, né, que hoje não existem mais. Até a Tribuna de Petrópolis, né, recentemente, né, no momento nós não estamos tendo mais o jornal impresso, né, tinha sempre um caderno dominical com uma loja que existia, né, e uma comparação com aquilo que é hoje ou aquilo que nem existe mais, né? Porque essa ideia de que eu descobri, né, que podia viajar para o passado sem sair de Petrópolis. E aqui a gente tem muita tradição, muitas lojas. Eu vou deixar você puxar um pouco aí o nome de algumas aí, né, para o pessoal que está aqui nos acompanhando e aqueles que vão acompanhar terem uma ideia, né, do seu trabalho, né? Quem acompanha o Petrópolis sob lente já tem um gostinho de como é que é, porque essa mesma identidade que eu tinha no jornal impresso de colocar passado e presente, eu tentei preservar no Instagram. Uhum. E aí a ideia é justamente mostrar que passado e presente eles estão mais próximos do que as pessoas imaginam. E aí quem acessa a página consegue ver algumas montagens que eu faço e que buscam justamente mostrar o antes e o depois do local em questão. E Uhum. aí é muito bacana porque são fotos tiradas do mesmo ângulo e que mostram as transformações pelas quais aquele local passou. E Tá dando assim uma pequena penumbra aí onde você tá. Você tá falando de qual bairro? do São Sebastião. Tá dando aí uma pequena penumbra aí. Ah, é? Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Porque Petrópolis, a gente está aqui em Petrópolis. De repente, né, tá um maior sol, daqui a pouco muda o tempo. Hoje de manhã estava uma manhã linda de sol. De repente, pô, fechou o tempo aqui, baixou um russo, parecia que 9 horas da manhã era 10 horas da noite. Agora Melhorou? melhorou. Melhorou isso. Legal. Tá. Mas sobre o livro, as pessoas encontram as mais diversas lojas, as casas comerciais, e não está restrito a um ramo só. A gente encontra restaurantes, lojas de vestuário, isso tudo eu tenho trazido para o Instagram. Eu vou acabar emendando já no que é o Petrópolis sob lentes, né? Sim, 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 sim. É um projeto que ele foi gerando vários braços. Ele começou no jornal impresso, pela Tribuna, e ele acabou sendo publicado em formato de livro. E aí, nessa pandemia, eu já tinha a conta do Petrópolis sob lentes, só que eu tinha deixado de abastecer porque outros projetos surgiram e eu acabei não conseguindo dar a devida atenção que eu queria para a página. E aí, durante a pandemia, eu percebi como seria especial e importante para os usuários da plataforma também terem a possibilidade de estarem em contato com o passado da cidade deles. Porque o que eu vejo aqui no Instagram são muitas páginas que valorizam o passado do Rio, mas que não chegam a Uhum. Petrópolis. Então a ideia é levar essas pílulas de nostalgia que eu costumo dizer. Então, uma fotografia, uma curiosidade, são informações rápidas, mas que acabam gerando grandes reflexões. Então, fábricas que ocuparam Petrópolis, estabelecimentos que já existiram e que não funcionam mais, grandes shows que Petrópolis recebeu. E o legal de memória, quando eu falo de viajar para o passado, é que a memória acaba conectando as pessoas.
Você vê, se você passa muito tempo sem conversar com alguém, por mais diferente que possa ser o presente de vocês, vocês continuam a ter o passado em comum. E isso é Sim, que gera sim. conexão com as pessoas. E também entre gerações diferentes. Você vê, eu estou por trás, vivenciei muito pouco do que eu publico, mas ainda assim sou capaz de gerar um vínculo com quem me acompanha. E isso é muito gratificante. E eu achei bem legal aqui a capa, né? A capa é bem sugestiva, né? Tem como se fosse aqui o pai ou o avô e aqui o neto, né? Seguindo a geração, né? E desenvolvendo, se é que acho que é isso aí que eu entendi. Pois é. Desenvolvendo a continuidade, né, daquilo que existia. Porque a gente vê aqui, por exemplo, eu vou falar apenas um ou dois aqui, ó. Massas Baccherini, né? Acho que ainda existe a Massas Baccherini. Sonhando Acordado na Casa Gelli. Eu peguei a Casa Gelli, né? Hoje você passa lá na Casa Gelli, é um shopping de conexão entre a 16 de março e a avenida principal ali, a Rua do Imperador. Né? Ótica Hack, Mix Burger, né? Tem várias coisas aqui, Casa Galo, né? Alfaiataria De Carolis, né? Então nós temos muitas coisas. O Maloca, né? Que foi, incendiou, não existe mais. Alvilar, cara, eu comprei muita coisa na Alvilar. Né? Alvilar, na época que não se tinha ainda os grandes magazines, né? Café Rio Branco, e por aí vai. Né? Eu vou deixar o pessoal, né, ir buscando aqui aos poucos, né, também, porque tem muita coisa. Tem a Casa d'Angelo, que ainda é presente hoje, né? Mas o interessante é que você faz no Instagram, né? Eu estava vendo aqui a última postagem, né? Há 6 dias. Nós temos ali a catedral, você bota a imagem, né, da catedral de algum tempo atrás, a imagem presente, aí na segunda imagem, a imagem lá de 1800 e alguma coisa, lá antigamente, e a imagem hoje e um texto. Isso é muito legal, e depois você vem com um pequeno vídeo, né, com relação a alguma coisa. Por exemplo, o maior garden center da América Latina, né, quem aí chegou a conhecer a Florália no Samambaia, né, nós tivemos muitas vezes lá. Então isso ilustra muito legal, fica muito legal, e aí você tem uma ideia realmente do presente, do passado e uma perspectiva do futuro, né? Sobre a capa, Mais uma vez, a sua imagem também está ficando um pouco sombria aí. Não sei se está... não sei que eu... Vê se tu consegue regular a sua claridade aí. Deixa eu ver. Foi? Isso, foi. Sobre a capa, eu queria fazer uma consideração, porque, na verdade, a ideia aqui era mostrar uma mesma pessoa no presente conversando com o passado. Então, por isso que os dois eles usam trajes de época, porque é como se fosse o senhor de hoje conversando com o eu dele de antigamente. Legal. E aí, Legal. falando sobre a questão da valorização, porque é aquela coisa de só valorizar depois que perdeu, é clichê, mas é verdade. Então, a ideia aqui é justamente falar. O comércio mudou tanto que a pessoa se vê diante dele refletindo sobre como era bom antigamente. Então, foi mais ou menos essa ideia que eu busquei abordar aqui na capa. E sobre as Legal. publicações aqui do Instagram, é muito interessante porque esse foi um desafio da pandemia de entender esse meu novo público, porque eu estou acostumada com os leitores do jornal impresso, são da terceira idade, os próprios usuários do Facebook, que também às vezes não correspondem aos do Instagram, e que eu acabei tendo que entender o que essa geração buscava. E aí foi justamente isso que você falou, é juntar imagens que chamem atenção com alguma informação em texto para a pessoa conseguir se contextualizar ali. E aí o legal é que tem surgido também pautas a partir aqui do Instagram. Na semana que vem eu vou escrever sobre a Florália, que foi esse maior garden center da América Latina, funcionou lá no Samambaia. Inclusive, quem chegou a conhecer pode mandar os comentários para eu saber um pouquinho da experiência de vocês. E a gente foi muito lá. Nós fomos muito lá na Florália. Realmente foi uma pena. Né? É uma pena terminar, né? A gente sabe que tudo na vida tem um início, meio e fim, mas realmente o lugar muito aprazível, né? Muito, muito amplo, aberto, né? Tinha um café do lado de fora, ali entre as árvores, né? E o próprio espaço da Florália ali, muito agradável. E o meu sogro, né? Ele já é falecido, né? A minha esposa, né, está aqui de prova presente. Meu sogro plantava antúrios. Nós ainda temos algumas mudas de antúrios,
daqueles bem roxinhos, sabe? Aqueles antúrios roxos, né? Tipo africanos. A gente vendeu, o meu sogro na época vendeu as primeiras mudas pro Aranda. Aranda não, pro Aranda Teresópolis. Ali no Retiro tem um... Binô? Oh, meu Deus. Binô, isso, o orquidário Binô. As primeiras mudas de antúrios do orquidário Binô vieram aqui do meu sogro. Olha, Entendeu? que Então, a gente vê o passado, né, e se lembra, né, vê o presente e o futuro, né, e a gente vê aquele elo de ligação. Nós ainda temos algumas mudas aqui, mas a gente não consegue cuidar dos antúrios como meu sogro cuidava. tem aquele... É aquela coisa, não dá para comparar a paixão do sogro, né? É Isso, diferente. é. E muito interessante você falar sobre o que a gente aprende a partir desse resgate, você falando da Floralia, acabou lembrando de toda essa questão familiar. E aí, quando eu falo que eu comecei com uma página branca, é porque, ouvindo essas histórias, eu acabei ouvindo muito das experiências de vida de cada um. Isso ensina muito. Então, eu até separei aqui algumas histórias para contar, que foram histórias Ótimo. marcantes e que eles transmitem muito do que eles aprenderam nesses depoimentos, que às vezes parece um depoimento simples, mas que dentro desse contexto traz muito significado. E não sei, já posso começar com o primeiro? Com certeza, vai lá. É o restaurante Penafiel. Você conheceu, Sérgio? Conheceu? Conheci. Então, um dos personagens do Penafiel foi um dos depoimentos que mais me marcaram. Foi o Tadeu de Almeida. Ele, na época, era do batalhão, rapaz novo, tinha seus 18 anos. Ele nasceu no meio da serra e ele contou que a rotina dele lá no quartel, ela começava com o café da manhã, ele cumpria as atividades dentro do quartel, depois ele ia para a biblioteca municipal e logo depois da biblioteca municipal, já no fim da tarde, ele fazia a única refeição dele, que era um almoço no Penafiel antes de ir para a escola. Então ele lembra, quando ele fala do Penafiel, ele lembra de todas essas dificuldades no início de carreira, mas que foram dificuldades que acabaram moldando o caráter dele. E essa garra que ele teve para realmente continuar por anos aí a fio, tendo uma única refeição no Penafiel. E aí ele disse que se mudou da cidade e que quando voltou a Petrópolis, ele fez questão de mostrar para as filhas o que era o Penafiel e o que aquele lugar significava para ele. Então você vê que não era um simples almoço. Aquilo ali era muito mais para ele, era uma conquista realmente. Olha, são tantas histórias, mas eu vou deixar você contar as histórias, porque na realidade, né, eu tenho aqui um fio de cabelo branco em cada lado, né? Estou fazendo 32 anos, né? Passei dos 31, estou com 32, né? Petrópolis, a gente tem realmente muitas histórias legais, né? Eu pessoalmente não peguei, que eu vim para Petrópolis em 82, né? Eu vim para cá em 1982, vim estudar engenharia aqui na universidade católica, aí fiz engenharia, me formei em 86, trabalhei mais de 10 anos na Selma, mas a gente ouviu muitas histórias do tipo assim, Jô Soares no D'Angelo, quando o Jô Soares chegava lá com aquele Puma dele, aí você olhava assim, cara, como é que ele vai sair desse carro? Né? Aquele gordo, né? Ele jogava a perna esquerda para fora, empurrava com a direita e de repente saía do carro, aí estava do lado de fora. Aí quando ele ia entrar no carro, como é que ele vai entrar no carro? Né? Aí ele jogava a perna direita, assim quase que por inércia, o corpo ia, a perna esquerda vinha, ele entrava no carro, batia a porta. Né? Então muitas histórias legais, cara. A minha esposa conta muito a história da casa Siloper, né? Tinha ali a Siloper, aquele próprio hotel ali em frente ao obelisco, né? O Grande Hotel. Então, a gente tem em todos os cantos da cidade, né, o Museu Imperial, Casa de Santos Dumont, uma história embarcada, né, e eu faço parte também do Petrópolis Convention Bureau, a gente fala com o pessoal do Convention, mas todo mundo hoje está muito preocupado na questão de monetizar, de abrir a cidade, da questão da pandemia, isso já não é de agora também, né, a questão da crise financeira, mas nós em Petrópolis éramos para ter assim, um outro patamar, como se fôssemos assim, uma Paris, uma Mônaco, entendeu? Uma grande cidade, que Petrópolis é imperial por natureza. Né? Uhum. Tivemos corrida de automóveis nas próprias ruas da cidade. Né? Os circuitos de rua, é o que você falou. Exato. Tem história em todas as esquinas, e foi essa a minha grande surpresa. Por isso que eu falo que eu pude viajar para o passado sem sair de Petrópolis.
E essas histórias, estou até vendo aqui o comentário do Josemir. O Josemir, ele é Tá assessor vendo da aí? CBL e ele, todos os domingos, ele me manda uma mensagem para falar sobre a história que eu abordei na reportagem da Aham. semana. E isso é muito bacana porque o Josemir, a gente até brinca, porque ele tenta analisar o que que eu vi de especial naquela pauta. Então, Carolina, o que que mais te conquistou dessa vez? E ele fala ali sobre a importância dessas histórias de vida, porque às vezes o que realmente faz os meus olhos brilharem não é como o negócio foi fundado, mas de repente como ele foi conduzido, a importância daquele envolvimento familiar, esses laços Uhum. familiares são muito importantes para a condução e sobrevivência mesmo de um negócio, né? E O seu livro ele foi escrito pela Literar, né? Ele foi impresso pela Literar. Eu vou apresentar aqui, talvez você conheça, um livro que pode te ajudar muito também. Esse aqui é um livrinho bem legal, do José Luiz de Mendonça Costa, Petrópolis na História. Tem muita coisa aqui bacana, e o livro é todo em color, tá vendo? Ele é todo colorido, te dá o histórico dos bairros da cidade, tá vendo? Os mapas dos bairros há um tempo atrás, né? Fala aqui de Petrópolis como um todo, o translado dos despojos, né, de Dom Pedro e Dona Teresa Cristina. É, eu fico assim muito agradecido a Deus de viver e morar numa cidade como a nossa, que respira história. Porque a pessoa que não entende de história, ou que não gosta de história, ele não conhece o passado, está um pouco perdido, né, nesse momento atual e de internet, de rede social no presente, e não sabe para onde vai no futuro. Né? Então você não tem um elo de ligação. Né? Isso é muito legal. E você realmente descobriu esse talento de que sem você, né, sair de Petrópolis, você poderia viajar para o passado, né, e referenciar o presente e o futuro. Né? E tem uma frase que eu tenho mantido muito em mente, que ela diz que a gente tem que ter olhos de turista, que ele vê beleza onde a maioria vê rotina. E eu acho que é Uhum. exatamente o que você buscou transmitir. Que é justamente você estar ali em contato com o dia a dia, mas saber a importância daquela ambientação, daqueles prédios à sua volta. E aí, o que que mudou para mim desde que eu comecei com o projeto? Eu passei a valorizar mais as minhas conexões, porque de tanto que eu passei a promover reencontros de ex-funcionários de lojas, de colegas antigos mesmo de trabalho, eu passei a ver que eu também tinha que fazer isso comigo. Então, no início desse ano mesmo, eu promovi uma reunião de ex-colegas de classe, de uma das minhas primeiras turmas, porque eu vi qual era a importância de estar em contato com esse passado que, na verdade, era o nosso presente e o nosso futuro. E isso é muito interessante. E legal o lema também do Petrópolis sob lentes, que faz a gente pensar um pouco, né? Petrópolis sob lentes. Sobre qual lente você pretende desvendar Petrópolis? Você tem milhares de itens. Eu vou falar só mais essa e prometo que até o final da live é com você. Por exemplo, eu trabalhei na Cielma, antes de ser GE Cielma. Eu peguei lá brigadeiros, né? Brigadeiros mesmo, de patente, do Ministério da Aeronáutica. Eu vi o projeto AMX nascer, né? Não tinha absolutamente nada naqueles dois prédios lá para cima. Aí foram construídos dois prédios com dinamite, dinamitaram aquelas pedras, aí construíram dois prédios para fabricar, né, e montar as turbinas de avião do caça AMX, né? Aí a empresa foi privatizada e começaram a entrar bancos, né, privatizando. A gente sabia que a GE estava por trás, né? Não, é Prato Ittner, GE, mas nós sabíamos por intuição que a GE, a General Electric, queria comprar aquilo tudo. Aí, de repente, virou GE Selma. Né? Aí eu tive um ano na GE Varig, no Rio. Então, toda essa transformação, você fazia a revisão das turbinas de uma época, aí você vê a revisão das turbinas hoje numa outra época. Né? Isso é muito legal, né? Muito bacana. Isso aí muitas vezes acontece num período assim, de 10 ou de 20 anos, de uma forma tão rápida. Né? E é legal isso, você pode vivenciar vários capítulos de uma mesma empresa e em pouco tempo, né? E assim também funciona a história de Petrópolis, porque as pessoas às vezes têm a impressão de que falar sobre história se restringir à época do Império. Só que você vê Uhum. que a história mais contemporânea já é história. Você vê a Florália, fechou nos anos 2000, mas já é considerada história, porque Uhum. fechou, criou lembranças, escreveu histórias e está aí para ser lembrado. Então, eu acho que
a minha principal lente, quando eu penso em Petrópolis, é a lente da curiosidade. É você indagar mais sobre a cidade, sobre as Uhum. esquinas, sobre os casarões. Depois que eu comecei a falar sobre as lojas, eu passo no centro e tento visualizar o que funcionou em cada sobrado. E isso é muito bacana porque você vai começando a formar um quebra-cabeça mental, né? Exatamente. Carolina, a gente que trabalha em home office, né, tem aqui algumas coisas. Eu vou só pedir aqui uma licença. Ô, Cláudia, é que nós temos aqui dois cachorrinhos. Ele está arranhando a porta, querendo entrar aqui. Tem a Pepita está aqui. Tem a Pepita, que é um pincher, e a Pérola, que é um poodle branco. Então, elas querem, elas não podem ver nenhum tipo de conexão, gente falando, elas querem estar junto, querem subir no colo, querem ir para a tela. Só É que, sinal de na que tá realidade, rolando papo, né? é. Então, elas gostam de participar. E a gente está hoje todo mundo com Zoom, com conexão, com live, né? Então, falou, eles querem estar perto de alguém que está falando, né? Mas vamos lá, Carolina. O que mais que você gosta assim, de fazer, né? E sob que lente você está pretendendo, está observando e vendo, né? No caso, a nossa cidade aí. Você tem mais algumas histórias aí pra gente? Tenho algumas. Uma das pautas mais divertidas que eu já escrevi foi sobre a Company. Eu não sei se você lembra, que funcionou ali no Marquese, que era o sonho de consumo de Caramba, qualquer jovem. aquele Czinho maravilhoso. E Todo essa mundo pauta queria a foi muito Company. divertida porque eu consegui compilar numa só matéria histórias de adolescentes da época que, de tão admirados que eles eram pela marca, eles acabaram. Eu comparei na época essa admiração pela marca ao primeiro amor. Porque quanto mais eles tentavam impressionar com os produtos da Company, mais eles se envergonhavam e as coisas acabavam saindo do rumo. Então, eu entrevistei pessoas que não tinham condições de comprar uma calça da Company e aí tentavam replicar, elas compravam o C de Company e costuravam na Uhum. calça. Teve gente que, sem querer, esqueceu de tirar a etiqueta da outra marca, ficou com duas etiquetas, uma da Company e uma da concorrente. Teve uma também que comprou uma mochila e a mãe decidiu lavar a mochila. O Cezinho da Company foi embora junto da água e ela acabou guardando a mochila, porque para ela o que importava era mostrar que é da Company. Uhum. Uhum. Mas o maior depoimento dessa matéria para mim foi do Henrique, o Henrique Motter. Ele era fascinado, grande admirador de longa data da Company, e ele era estudante na época, e ele sonhava em ter uma mochila da Company, que realmente era muito cotada. E aí chegou num determinado aniversário dele, a mãe falou para ele ver nas vitrines o que o interessava, e ele descobriu que a Company estava em promoção. Só que ele ficou tão empolgado que ele não decidiu, ele não quis nem ver quais eram as cores de mochila disponíveis. Ele só correu para casa, chorou, falou: "Mãe, eu já tenho o presente de aniversário que eu quero ter e é uma mochila da Company". E a mãe falou: "Tudo bem, eu vou te dar a mochila". E aí quando ele chegou para comprar a mochila no dia seguinte, ele descobriu que só tinha rosa, mochila rosa da Caramba. Company. E aí ele ficou chocado, né? Perdeu o chão dele, porque era o que ele queria. E ele decidiu levar a mochila rosa. Ele chegou a perguntar para a vendedora. Ele falou: "Olha, você tem certeza que essa mochila é rosa? Não é roxa?" E a vendedora falou assim: "Olha, acho que é assim", meio que tentando satisfazer ele, não perder a venda. E ele realmente levou a mochila rosa e chegou na escola e foi capaz de convencer os amigos de que aquilo era uma coisa boa. Porque apesar de ser rosa e não ser a cor que ele queria, era uma mochila da Company. Então teve todo esse poder de persuasão dele, e não só com a mãe, de convencê-la a fazer a compra, mas com os amigos, de ignorarem a cor, porque podia facilmente virar chacota. E ele ficou feliz da vida com essa mochila da Company. Então é muito legal porque é um negócio que marca. Ele logo lembra desse tempo de infância, dos perrengues que ele passou para conseguir o produto. E você vê anos depois, ele carrega essa mochila com ele. Muito legal. Olha, essa questão da Company eu me lembro, eu estudei em Niterói, né? Eu fiz o segundo grau em Niterói, e aí quando eu cheguei a Petrópolis, eu descobri que tinha essa loja da Company, eu quase que passava lá praticamente todo dia para paquerar e ver o que tinha de novo. Mas eu não era assim aquele comprador inveterado, não, mas eu gostava da qualidade, é o que você falou, da marca, né? O cheiro da loja, os produtos, as camisetas, as camisas polo eram maravilhosas também, a mochila, né? E aí depois aquilo migrou, né? Aí veio junto a Headley também.
E Não dava um sei se status. Petrópolis tem... não sei se... A Pier, né? Pier, Headley. Então são marcas que a gente não esquece nunca mais. Eu não sei se você chegou a fazer o print aí da tela com o livro. Com o livro, não. Vamos Então faz fazer. aí o print da tela com o livro e com a caneca. Foi. E aí depois você posta aí, né, pra gente divulgar, né? E eu acho que daqui a pouco tá saindo a parte 2 do livro, né? Ou vai ter mais coisa. Que é tanta Vai. história. Essas É tanta próprias história. lojas que eu estou citando aqui, vi até o comentário aqui sobre a Combatente, foram matérias que eu fiz durante a pandemia e que eu pretendo, sim, publicar em formato de livro. Eu Aham. comecei já a editar o segundo volume, ainda não sei dizer quais matérias vão entrar, mas eu já fiz mais de 100 matérias. No primeiro volume entraram 44 estabelecimentos e agora no segundo eu pretendo entrar com 50. E aí a ideia é reunir essas histórias que eu abordei em pandemia. E aí o que você estava falando sobre Zoom, sobre essas novas formas de conexão durante esse período, é muito Uhum. interessante porque antes eu às vezes tinha uma certa dificuldade em fazer contato com as pessoas para falar sobre os estabelecimentos antigos. Muitos enrolados com trabalho, e hoje não, porque as pessoas estão em casa e elas não colocam tantos empecilhos para essas questões que elas passaram a notar a importância. E realmente tem um valor você lembrar da história da sua família, da sua passagem por aquele local. Então, isso foi muito interessante. Eu vi menos resistência para promover esse tipo de iniciativa. Isso é muito legal, porque as pessoas passaram a valorizar a história delas, a criar tempo Uhum. para isso. Um lugar muito legal também, que o pessoal ia muito, assim que eu cheguei em Petrópolis, é aquele restaurante paulista. Que é ali hoje, onde tem aquele cartório, logo no início da avenida, tem o primeiro Itaú, aí vem aquela loja de lustres, né, e passando uma ou duas ou três lojas, tinha um restaurante paulista. Ali, ele tinha uma comida fantástica, né, Eu comida cheguei a fantástica. ver que tinha as empadinhas, o Isso. pessoal fala muito bem. E recentemente o Fucas, né, que também já não está mais, né, o Fucas nós não temos aí. Ele chegou a entrar no primeiro volume, foi a última matéria a entrar no primeiro volume. E uma das únicas casas que eu conheci mesmo. Muito legal. O que obviamente, você já falou de várias matérias que, né, te marcaram, né? Tem mais alguma matéria assim que você dissesse assim, uau, realmente essa matéria foi a que me deu assim uma satisfação muito grande de fazer, de descobrir, de falar? Tem Uma uma ou duas aí? Uma desse período de pandemia foi sobre as casas da banha, que era aquela rede de supermercados. E Aham, sim. as pessoas têm um vínculo forte com o supermercado. E as casas da banha mostraram isso mais do que nunca para mim. Eu descobri que os funcionários das filiais das casas da banha daqui de Petrópolis, eles mantêm um grupo e todo ano eles se reúnem num sítio para lembrar o tempo das casas da banha. Isso é muito legal. E um outro depoimento da época das casas da banha foi do senhor, deixa eu ver, do pai da dona Vânia Nicolau. Ele é o seu Erasmo, e isso é muito interessante. Ele já está com seus 84 anos, ele é uma pessoa super lúcida, e sempre que ele fala em sair, eu vou ao centro fazer uma compra, ele não fala que vai pagar alguma coisa, ele fala que vai Uhum. nas casas da banha. E a Aham. Vânia, ela tem toda ela trabalha também nessa área de memória, de história, e ela passou a analisar o discurso do pai. Por que que meu pai, que é tão lúcido, ele quando se refere à compra, ele fala das casas da banha? E ela acabou gerando um link que é muito interessante, porque na época que ele chegou a Petrópolis, ele tinha algumas dificuldades financeiras. E ir até as casas da banha era motivo de orgulho porque ele conseguia dar à família os alimentos e suprir as necessidades deles. Então, até hoje, você vê passados 50, 60 anos, ele, quando quer falar em compra, ele cita o nome das casas da banha. E isso chegou a me emocionar na época, porque são pequenos detalhes sobre os nossos arredores que às vezes nos marcam muito mais do que a gente percebe. Então, essa é uma história que eu carrego comigo, porque teve uma importância. Muito legal, Carolina. Eu tô vendo também teu Instagram aqui, né? Você separou, tem um Instagram, né? Pessoal, né? Para fotos assim mais Petrópolis, e o Petrópolis sob lentes
Eu achei genial a ideia de você fazer a foto passado-presente, aí a foto passado, a foto presente e um resumo. Isso aí te dá assim um elo de ligação que é muito bacana, né? E realmente te remete à ideia, né, da nossa cidade, porque quem caminha na cidade, eu tenho um amigo também que ele gosta muito de andar na cidade, fazer algumas fotos e tal. A gente tem muita gente aí, tem muita gente boa na cidade fazendo muita coisa. Tem o Sol Petrópolis, né? Tem o Petropolitano por aí, né? Tem muita gente postando muitas coisas, né? E desenvolvendo, vivendo Petrópolis, né? E realmente eu fiquei assim muito. Eu era assinante do jornal, né? Tribuna. Eu fiquei muito chateado quando eu fui renovar esse ano a assinatura. Cheguei até a fazer a renovação com a NEA, né? 2 semanas depois ela falou assim, olha, você vai ter que voltar aqui porque o jornal acabou e nós vamos te devolver o dinheiro. Agora é só online. Aí o jornal online ele não é tão friendly, né? A navegação não é tão bacana. Dá para você acessar, está aberto agora. Tinha um aplicativo, né, que funcionava legal, você baixava os PDFs, né? Aí de repente acabou o jornal. E a gente fica às vezes chateado, né, de ver no caso da Tribuna, inclusive as revistas que saíam na Tribuna impressas, né? Pelo menos uma vez por mês tinha uma revista especial. Eu tenho algumas delas guardadas aqui. A minha esposa fica assim, Sérgio, essas revistas aqui você já não leu? Eu falei, não, tem história embarcada na revista, né? Tem muitas revistas que falam de matérias históricas, né? Então eu não me desfaço. E a gente fica com aquela certa nostalgia de ver coisas que eram tão boas, não subsistindo ou sobrevivendo a essa era digital, né? Como é que você imagina, né, você que é da área de jornalismo, né, de comunicação, essa questão do futuro aí, né, com tantas coisas acontecendo e a relação com a história, né, a relação, por exemplo, a gente vê o Museu Imperial, né, digitalizando muita coisa, a parte de restauração, né, do Museu Imperial, algumas visitas guiadas, né, tudo via internet. Como é que você vê, né, a questão do impacto da história, né, com essa modernidade? A informação é o que você falou, ela vai assumindo novos formatos a partir dessa digitalização. Então, no jornalismo, a gente vê uma informação cada vez mais desmembrada, são Uhum, fragmentos de notícia, justamente porque tem que ser algo rápido, algo informativo, mas que não tome muito tempo do leitor. É diferente do jornal impresso que você citou, a pessoa se permite estar dentro daquele meio. Ela se rende a ele e não importa em passar 15, 10 minutos lendo. Na uhum, internet, não. Na internet a gente precisa que seja ágil. E no que diz respeito à memória, o museu, eu até participei de uma live com eles, tive o prazer de participar da Primavera dos Museus desse ano, e a gente falou sobre a importância do projeto DAMI. Quem não conhece, o projeto DAMI, ele busca disponibilizar de forma gratuita imagens sobre Petrópolis antigas. Então, são mais de 18 mil imagens. Eu até já indiquei para alguns seguidores aqui da página que queriam ver como era a rua em que eles moravam antigamente. Eu já vou avisar que não tem como descobrir de todas, mas assim, algumas ruas do Dami, centro, vamos lá, vale a pena repetir, é DAME ou DAMI? DAMI. Projeto DAMI, projeto Dami. Então, quem quiser buscar, né, quem quiser verificar, Pode projeto Dami. pesquisar. E aí o projeto Dama ele é dividido em coleções, e a coleção que eu uso para acessar fotos de cotidiano de Petrópolis, que é o que me interessa, porque trazem essas imagens de fachada e tudo mais, é a coleção José Coppoc Frois, que ele realmente fez registros Uhum, uhum. de casarões, sobrados, e aí é muito legal porque a gente consegue fazer esses comparativos. E muitas das imagens que eu uso para abastecer a página hoje, eu obtive lá no Dami. Então, é uma Uhum. ótima fonte, e é o que você está falando. Apesar de algumas mudanças serem mais difíceis para a gente conseguir se adaptar, tem outras que chegam para somar, que é o caso da digitalização, de um acesso diferente ao museu. E no que diz respeito à memória, se não fosse esse processo de modernização pelo qual a gente passa, eu não conseguiria contato com grande parte dos meus entrevistados. Até é algo que chama a atenção do pessoal. Eu, antes da pandemia, já fazia grande parte das entrevistas de casa. Eu faço por telefone e já conseguia me conectar com as pessoas. E nesse período isso só aumentou realmente. E potencializa essa capacidade de reavivar memórias, que é o que eu busco Uhum. fazer a partir do perfil.
Bem legal. Eu fiquei, olha, eu virei fã dessa página Petrópolis Sob Lentes aqui. Eu vou depois olhar uma por uma, matéria por matéria, porque a gente tem tanta coisa também para resolver. E eu gostaria de estar. Eu recebo convites para participar de tantas lives, tantos cursos, tantas coisas que a gente não dá tempo. Por mais que você bote um avatar aqui, trabalhando por você, depois você vai ter que perguntar, avatar, o que teve no dia de hoje? Aí você vai plugar um chip aqui, aí ele vai passar tudo para você, vai ter um tempo de processamento, então a gente não consegue, né, lidar com tanta informação. E legal aqui que você bota também aqui no Petrópolis Sob Lente, informações sobre a autora, o contato, o livro, né, e o site. E no caso da Covid, aí, o que mais, nesse momento, né, fez com que você se transformasse, se reinventasse? Né, eu estou de olho no nosso relógio aqui, acho que a gente tem aproximadamente 10 minutos, né, eu estou segurando o tempo. Se a gente, né, tiver mais assuntos que eu acredito que a gente vai ter, podemos fazer uma nova live com outro foco, né? Como é que a Covid fez com que você se retransformasse, né? Porque essa ideia do Petrópolis Sob Lentes eu achei, já te falei, genial, muito bacana, e traz para todos nós, não só de Petrópolis, mas do turista, né? Ou da pessoa que visita a cidade, ou aquele que está distante, uma ideia da cidade que não se tem, né? Uhum, exatamente isso. Foi um período de renovação minha e também do projeto. Como eu falei, ele vai mudando ao longo dos anos comigo, e isso é muito interessante porque eu busco incorporar nele características que passam a fazer parte de mim. E aí eu pensei nesse período justamente como seria bacana conseguir incorporar novos públicos. E aí no Instagram foi o que você falou. Eu consegui estar em contato também com pessoas de outras cidades que se Uhum. interessam por Petrópolis, tanto quanto os petropolitanos. E aí elas se surpreendem com alguns dos fatos que eu publico, porque são fatos pouco divulgados. Um deles que eu gosto muito, que foi uma descoberta que eu fiz recentemente, foi de que Petrópolis foi mencionada em um dos filmes do Alfred Hitchcock, que é um dos maiores cineastas e que lá atrás mencionou Petrópolis num dos filmes dele. E eu pensei, caramba, não é possível que eu seja a única que não sabe disso. E aí é muito legal porque começam a surgir outras pessoas, pessoas que nem sendo aqui, mas que gostam, por exemplo, do Alfred Hitchcock e que passam a conhecer Petrópolis por causa disso. Uma outra publicação que eu fiz, essa não está no feed porque eu passei por Uhum. uma renovação de layout, né, de design. Eu busquei incorporar as imagens da logomarca nos posts e tudo mais. Mas eu fiz uma publicação que falava da época em que o Garrincha e a Elza Soares frequentavam Maurícios na 16 de março. E aí eu comecei a receber mensagens de fãs da Elza Soares que acharam o vídeo. Então, às vezes, o caminho não é você partir de Petrópolis, e sim partir de Uhum. maiores que englobam Petrópolis e que podem trazer um público de fora para conhecer a cidade. Aos poucos eu estou entendendo melhor quais estratégias que eu quero abordar. E assim, para o futuro, além do segundo volume, eu quero falar cada vez mais sobre o que está ativo e sobre aspectos do nosso dia a dia, entender como é que eles se tornaram quase que patrimônios imateriais, né? Então, o próprio brioche do Badoff virou um clássico, né? Como é que surgiu esse brioche Esse do Badoff? brioche aí, olha, É uma tentação, né? era uma tentação. Eu não sei se você chegou a conhecer o bandejão, a comida do restaurante da UCP. Gente, Não, tinham era várias, bom. tinham várias pessoas, mas como é que você consegue comer no bandejão da UCP? Gente, eu almoçava e jantava lá no bandejão da UCP, né? Na época a gente, como estudante, né, não tinha tanto dinheiro assim, ainda pagava a faculdade. Cara, era um almoço e um jantar maravilhoso, entendeu? E você comia por um preço assim, digamos assim, por 4, 5 reais o prato. E ainda Comia podia repetir. Com sobremesa, com suco, né? Então, para estudante, aquilo ali era o máximo, né? Então, existem muitas histórias, né? Essa questão que você comentou, tem histórias também de Tom Jobim aqui em Petrópolis, né? De que muitas músicas foram compostas aqui, né? Atualmente, né, tem o Gilberto Gil que tem uma casa em Araras, né? A sim. própria Letícia Spiller hoje deu uma entrevista no É de Casa, né? Está escondida lá também, lá para dentro de secretário. Então, a cidade respira essa questão cultural, né? Respira essa questão histórica, e pessoas procuram. A gente até não está nem falando muito de Petrópolis, né? Senão vai todo mundo querer vir para cá, né? Mas são aspectos que têm a ver com a rotina. E isso é que é mais Aham. interessante.
importante, porque para você analisar a história, você não precisa ir a um acontecimento histórico, e sim a fatos Sim. do dia a dia que são peculiares porque eles estão unidos por singularidades, particularidades de Petrópolis. E aí, por isso que é tão interessante a gente falar, né, do russo petropolitano. Uma professora minha na faculdade costumava dizer que ela achava muito curioso como a gente em Petrópolis falava, são 15 para hora, que a gente não dizia a hora. Isso. São 15 para hora. particularidades de Aham, petropolitanos. aham. E isso é que é muito legal, Ó, porque o é um olhar Roberto Pessoa dizendo, o Roberto dizendo aí, não se esquece do Boca Melada na Galeria do Arcádia. boca melada. Olha, a primeira loja do Mundo Verde, ali na Alencar Lima, lá dentro, em que a esposa do. Eu não me lembro, ela era uma baixinha, ela fazia medição de iridologia nos olhos da pessoa, assim que o Mundo Verde foi criado. E depois É o Mundo mesmo? Verde ela fazia medição de iridologia. Você ia naquela loja ali, na Alencar Lima, lá naquela galeria, onde tem um restaurante agora, do outro lado, do lado direito. Então era o Mundo Verde. Aí o Mundo Verde virou franquia, cresceu, começou a ter N lojas. Depois você se perdeu, aquela loja ali acabou, né? E aí só temos a loja ali do lado da Geli, né? Aí virou franquia, quer dizer, você perde a referência quando cresce e quando você tem assim um capital, né, muito grande sendo gerado, né, com a ideia de você progredir, crescer e criar muitas lojas. Mas Sabe? a Isabel fazia medição na íris da pessoa para saber se você tinha alguma doença. Na época começou a questão dos produtos naturais. E por falar em produtos naturais, no Shopping Pedro II, restaurante Naturalmente, né? Tinha um restaurante ali, na época começou a questão dos restaurantes naturais. Então, você vê que nós aqui fizemos e construímos a história, né? Tem algumas pessoas comentando aqui, ó, o Roberto de novo, Águas de Março começou a ser composta em Petrópolis, Petropolitano, né, vai na avenida, né? Tá falando que Também. Petropolitano vai na avenida. E Ô sabe, Carolina, diga. pode falar. Diga você, vai lá. Não, é um fator que me chamou a atenção essa semana, do anjo que a gente agora tem, da estátua, a estátua viva do anjo em Petrópolis, que realmente foi abraçado. Eu pensei, que curioso, porque ele agora realmente é parte de Petrópolis. Ele vai ter uma filha, e essa semana eu passei por lá, em frente a ele, e os petropolitanos deixaram dezenas de sacas com doações para ele. Então é interessante porque esse laço de afetividade e de carinho que gera com o próximo. É muito interessante ver essas transformações em Petrópolis e o que já é ou não história. Isso é muito legal. Muito legal. Eu acho que nós temos aqui talvez mais uns 3 ou 4 minutos. Eu gostaria que você, né, contasse mais alguma história, ou deixasse alguma mensagem. Eu acho que a gente vai ter que tomar um café em breve, que eu tenho muita coisa para contar aqui também. A gente vai ter que fazer umas 10 lives. Acho que você tem também muita coisa para falar. Quem ainda não fez o print de tela, é o momento, né? Faça o print de tela e marquem a gente lá. @Sérgio Taldo, @Carolina X Freitas, @Petrópolis sob lentes. Não é sobre lentes, não. É Petrópolis sob lentes, tudo junto. E compartilhe a nossa foto, assim como você depois compartilha a sua também, que eu vou fazer aqui o meu compartilhamento. Daqui a pouco estamos no IGTV, no YouTube, Facebook, Twitter. E te convido a escrever junto comigo um artigo no LinkedIn, né, que eu estou aqui com vários artigos aqui para terminar, e que depois pode compor até um escrito, um livro, uma publicação. Vamos ver o que o lá de cima está reservando para todos nós. Né? Que Tá contigo aí. bacana, com certeza. Eu queria agradecer, antes do tempo acabar, pela oportunidade e pelo feedback que você me deu, pelo retorno. Eu consegui sentir como você realmente ficou entusiasmado com a ideia do Petrópolis sob lentes. E para mim isso é muito gratificante, porque é uma iniciativa que eu já vinha buscando promover há um tempo e que eu pude começar a dedicar mais parte das minhas energias a ela agora durante a pandemia, e que tem dado um retorno muito legal em termos de comentários das pessoas que acompanham. Isso para mim é muito importante. Eu já falei que às vezes uma pessoa que eu consigo impactar com aquele conteúdo, uma boa lembrança que eu consigo proporcionar para ela, para mim já vale mais do que tudo. Deixa eu pensar, histórias para contar agora no final. Com tempo assim, já fico ansiosa. Mas eu queria falar sobre a importância da simplicidade, só para fechar. Que às vezes Gostei.
O Josemir, ele acompanha, né, todo domingo, e a gente conversou, teve uma conversa sobre isso, que não é preciso muito para ser feliz. E uma das pautas recentes que eu escrevi foi sobre a Sabor de Cacau. Era um bar que funcionou ali na Monte Caseiros, na 7 de abril. Ele começou como loja de naturais, as pessoas tinham acesso a produtos, geleias, chocolates, e aos poucos as proprietárias, que Tá eram a quase Heloísa. terminando aí, ó. Tá quase Ih, meu terminando. Deus. Você Mas conta depois